Live da Resposta. Oração da Manhã. O seu momento de conexão com o Criador. A direção certa para os momentos mais importantes do dia. Antes de sair de casa, ouça o recado do coração de Deus para o seu coração. E tenha um dia abençoado. Live da Resposta. Oração da Manhã. Com o pastor Gleison Martins. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, vencedores. Que alegria poder estar aqui mais uma manhã com vocês. É a live da Resposta Oração da Manhã e eu me chamo Pastor Gleison Martins. Para quem está aqui a primeira vez, aperte o botão de inscrição, deixe a sua inscrição, vamos aí crescer esta live. E para quem já é daqui participante do nosso devocional, deixe o seu like, deixe o seu joia preventivo, tá bom? Tire aí aquele lugar onde escreve, joga o joia e depois você aperta onde está aí os comentários. Hoje, dia 10, quinta-feira, semana está passando e está voando. Estamos aproximando dos dias de Santa Ceia, né? Santa Ceia que vai ser neste próximo domingo, dia 13, às 8 e às 18, estaremos passando pela porta do crescimento espiritual e será bênção. O salmo de hoje é o Salmos de número 106, é bem grande o Salmo 106, mas ele diz assim, ó: Aleluia, deem graças a Deus. Por quê? Porque Ele é bom. Ele é bom o tempo todo Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos e do Senhor ou declarar todo louvor a qual é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão e aqueles que praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo, vem em meu auxílio e salva-me. Que lindo, que maravilhoso. É esse texto que fala aos nossos corações. Bom, eu chego aqui para dizer para você, nós estamos numa série de mensagens, Deus me tocou, né? Eu comecei falando sobre saúde mental, né? A primeira porta que nós entramos neste mês, que é a bênção da glória da segunda casa, que será maior do que a primeira, e a bênção que nós estamos recebendo é as portas de Deus abertas na minha vida. Isaías vai dizer que as portas dele se abrirão e não se fecharão. Então, a primeira porta foi da saúde física e saúde emocional. Foi uma bênção a repercussão das pessoas me falando: pastor, precisava dessa mensagem, falou comigo, que bênção. Esse assunto sim precisa ser abordado, as pessoas não andam bem. Hoje, né, as pessoas têm essa dificuldade de lidar com as suas emoções, com as pressões externas. Enfim, foi, inclusive, eu acho que onde eu até mais demorei ali, beirando de 50 a 50 e poucos minutos, mas valeu a pena. E aí Deus me pediu para compartilhar com vocês aqui um pouquinho, né? Tá meio picado, mas eu tenho certeza que o pouquinho que Deus vai fala, te ajuda aí, tá bom? Qual o tema de hoje? Coloca aí na direção que a gente sempre escreve, você vai colocar assim, ó, até, isso mesmo, os fortes, eles se cansam. Repetindo, até os fortes se cansam. Isso mesmo, nós vamos falar hoje de um homem chamado Elias. Quando os fortes, eles se cansam. Não é fácil, hein? Não é fácil passar por essas situações, por essas dificuldades, mas o Senhor Deus, Ele está contigo, te ajudando, te renovando, te restaurando, te abençoando. Vamos ler, porque são textos grandes e a gente precisa ganhar um tempo aqui. Todo o tempo é precioso nessa live. E Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito. O que Elias fez? Elias foi lá no Monte Carmelo e desafiou todos os profetas dessa tal Jezabel, uma mulher terrível. Que inclusive em Apocalipse fala dela, onde ela pagaria um preço muito alto. Uma mulher dominadora,
Existe até um espírito, lá em Apocalipse fala o espírito de Jezabel, de pessoas que gostam de manipular. Era uma mulher que quem mandava dentro da casa dela era ela. Ela tinha esse poder de convencimento, de manipulação, gostava, né, da imposição, do coronelismo, enfim. O assunto, talvez um dia a gente pode estudar esse espírito de Jezabel que entra na igreja, no casamento, entra em empresas, entra e onde há comunidade, onde há pessoas, onde há grupo, ele entra e destrói. Onde esse espírito maligno de Jezabel entra, dá tudo errado. Mas o assunto foi esse. Ele desafiou um fato sem igual, o profeta Elias e os profetas de Baal, né? Era ele sozinho, mais 450 homens. E ele pediu que descesse fogo do céu, Deus atendeu, lambeu aquele altar e venceu, matou todos aqueles homens. Então foi isso que aconteceu. E aí Jezabel ficou sabendo, como total mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhes: assim me façam os deuses. E um outro tanto que, de certo, amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a um deles, ou seja, ameaça de morte. O que vendo ele se levantou para escapar com vida e foi chegando a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu servo. Versículo 4 vai dizer: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, assentou-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte. Olha o grau de ansiedade, de depressão, de angústia que este grande homem passou. Imagina, a gente não, né, para chegar ao pé de Elias, tanta coisa que a gente tem que passar, né? E aqui a Bíblia vai dizer que esse homem pediu a morte, pediu para sumir. Quantas vezes não passamos por isso? Por isso que eu pedi para você escrever a direção, o tema, quando até os fortes se cansam. E a gente vê que ele não estava se fazendo de forte, ele realmente tinha essa força que vinha dentro dele, o Espírito Santo, a capacidade para passar esses desafios, vencer. Só que chegou um tempo que houve um esgotamento. E eu digo para você que a ansiedade, é bom a gente separar os pontos, porque tem pessoas que pensam que ansiedade é falta de Deus. Não é. Você pode escrever até isso, dizendo: ansiedade não é falta de Deus. A ansiedade, ela se torna comum nos dias de hoje. É uma reação humana, né? É algo dentro de você. A Bíblia vai falar em Salmos, deixa eu ver se eu lembro aqui, de um homem chamado Davi, e ele diz que dentro dele ele ouvia as batidas do coração. Salmo 55, 4. Será que eu preciso ir lá? É bom, né? Vamos lá, rapidinho, vou ver se eu ganho esse tempo aqui precioso com vocês. Vou pôr na tela aí. O meu coração está dolorido dentro de mim, terrores de morte caíram sobre mim. Deixa eu ver outra tradução aqui que vai falar. Dentro do meu peito o coração acelera. Aí já dá para ver, né? Essa aí é a parte que eu queria. Dentro de mim, o meu coração acelera. O que isso quer dizer, pastor Gleice? Exatamente aquilo que esse homem estava passando. Aceleramento do coração. O que é? Uma crise de ansiedade que Davi estava passando. Ele enfrentava perseguição, guerras, traições. Frequentemente ele falava de salmos que ele demonstrava essas crises de ansiedade. Até os fortes se cansam. Você não precisa levar toda essa barra sozinho. Você não precisa achar que porque está cansado, Deus se afastou, está angustiado, porque você não tem mais a presença de Deus. A Bíblia não ignora o ser humano e os seus sentimentos, inclusive esse de ansiedade. Mas ela te ensina, ela quer te aprimorar, ela quer te fazer dependente de Deus e não desses sentimentos para sobreviver. Conviver com eles de maneira certa. Repetindo, conviver com eles de maneira certa. Tá bom? O que a ansiedade ser alimentada, ela pode causar para nós é um afastamento da confiança.
de Deus não, mas da confiança em Deus, sabe? Porque muitas vezes a ansiedade para estar viva, ela precisa alimentar. Então você escreve assim: ou eu alimento a ansiedade, ou eu decido alimentar a minha fé. Repetindo, ou eu alimento a ansiedade, ou eu decido. É uma decisão por si só, como somos humanos, como somos pó, como somos pequenos, como somos frágeis. A tendência, se tocar o telefone agora aí no meio da live, de alguém que você não espera, filho, pai, tia chamando, automaticamente, o que vem na nossa mente? Aconteceu alguma coisa. Para aí, pastor Gleison, deixa eu atender aqui rapidinho. Você vai, atende o telefone e antes de atender, imagino que não vai passar na nossa cabeça. Você decide hoje alimentar quem? A fé ou a ansiedade? Para alimentar a fé, ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. Alimentando a ansiedade, ouvindo e ouvindo as mentes. As sugestões do maligno na sua cabeça. E nós vamos falar daqui a pouquinho mais sobre esta situação. Então, a gente está vendo aqui que a ansiedade pode afetar qualquer tipo de pessoa, tá bom? Vamos continuar lendo aqui. Ela fez a ameaça no versículo 2, versículo 3 diz: Elias teve medo, fugiu para salvar sua vida. Versículo 4, depois foi sozinho para o deserto, caminhou, sentou-se debaixo do pé de zimbro e disse, pedindo, foi em orona, pedindo para morrer: já basta, Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que meus antepassados que já morreram. Então, ele se deitou, gestante dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levanta, come. E Elias olhou em redor, viu perto de sua cabeça um pão assado sob pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu. E aí a ansiedade faz isso. Ela tira suas forças, ela mina toda a sua capacidade de resistência. E aí, meu amigo, tá aí a grande explicação de que você tá indo pro serviço arrastado, sabe? Você dá aquele sorriso, você fala bem, trata bem todo mundo, mas um pouquinho que você fica só, se esconde nesse escritório, nesse banheiro, vai pra rua, vai fazer alguma coisa. Tudo, desculpa, né? Pode estar aqui um pouco falha, mas tudo que você quer é ficar sozinho. Tudo que você quer é não falar nada. Tudo que você quer é não se aproximar de ninguém. Nem a presença do anjo para Elias foi importante. Trouxe para ele alguma alegria, trouxe para ele alguma convicção. Não, então Elias tinha que prosseguir, Elias tinha que seguir em frente. Mas o anjo, ainda bem que Deus tem paciência. Fala aí comigo. Deus tem muita paciência comigo. Obrigado, Senhor. Ainda bem, né? Se não fosse essa misericórdia, se não fosse essa capacidade, ele é longânimo, ele é benigno. Ele tem essa paciência, né? É uma das características, né, do fruto do Espírito Santo, um gominho desse fruto que se chama paciência. Ele com certeza é dotado disso. Ainda bem. Aí ele deitou de novo, versículo 7 vai dizer: e o anjo do Senhor, eita anjo, o anjo do Senhor tocou mais uma vez e disse: levanta. Insistiu: come, rapaz, não fica assim não, coma mais um pouco, do contrário não aguentará a viagem que você vai ter pela frente. Para Elias era o fim. Para Deus, ele ainda tinha muita coisa a conquistar. Para você pode ser o fim. Se não é o fim, talvez essa tragédia, talvez essa decepção que você teve com alguém, talvez essa trapaça, talvez essas ameaças, elas trazem para ti um esgotamento mental, físico tão grande que você já se perguntou para Deus: onde eu vou tirar força? Onde eu vou ter ideia de novo para me
ressignificar, onde eu vou tirar a ideia, a força de novo para me reanimar, buscar energia para fazer tudo de novo, 10 anos de serviço, 15 anos de serviço, 7 anos, 6, 5. Onde, Senhor? Para quem termina um relacionamento, você diz, onde eu vou buscar força para começar uma história com outra pessoa, tudo de novo? Para quem talvez teve uma sociedade que foi desfeita e não muito boa, uma sociedade que foi desfeita pelas portas do fundo, você diz, Deus, como me reinventar? Como me ressignificar? Como eu vou buscar força? Porque eu nunca entrei com plano B. Essa é a realidade. Tem gente aqui que nunca teve. E é muito bom isso. Mas enfim, aconteceu. E agora, Senhor, me ajuda. Me fortalece. Se você quiser escrever, fique à vontade. Mas a minha concepção é que quando a gente pensa que é o fim, Deus ainda diz para cada um de nós, grande vai ser a tua jornada. Ainda tem muita coisa para você caminhar. Se você pensou que essa decepção, Elias pensou que essa ameaça, Elias pensou que depois dessa grande vitória, seria o fim dele por causa da ameaça daquela mulher. E eu digo, não será. Seja de vitória, de uma grande derrota. Come, bebe, come da palavra, reveste da palavra, se revista da palavra, como o pão da vida e bebe da fonte que é Jesus. Aqui fala de palavra e aqui fala de santificação, de busca, de oração. A casta de demônios que só sai com jejum e oração, e a santidade que vai te fazer vencer e prevalecer sobre este desânimo que você tem lutado com forças, como diz no ditado popular brasileiro, com unhas e dentes, mas vai chegar uma hora que você não vai conseguir, é muita pressão em cima da sua cabeça, sem falar do dinheiro, sem falar das contas, sem falar que resolve A, B, tá tudo em cima de você. E agora? O anjo tocou mais uma vez e disse, ele insistiu, porque para ele era o fim, para Deus ainda seria grande a sua jornada. Você pode escrever isso? Que por mais que os homens achem que é o fim, grande e longa será a minha jornada. Você vai ter muita coisa boa pela frente para vencer. Combinado? Amém? Suporta o processo para viver as promessas. Graças a Deus. Deixa eu terminar aqui que já passou esses 18 minutos e eu não posso passar dos 20. Então o que a gente fala aqui hoje? Elias teve medo e fugiu. Não fuja dos seus problemas, não tape o sol com a peneira, não fuja dessa ansiedade. Mesmo após grandes vitórias, ele sentiu pânico, medo. E engraçado, isso acontece com cada um, né? Porque quantos livramentos Deus já nos deu, quantas lutas nós já enfrentamos e vencemos. Será que o Deus de ontem não é o Deus de hoje? Com certeza é. A fé não nos isenta das emoções humanas. Escreve isso agora aí, por favor, vai, coloca assim, a fé não me isenta das emoções humanas, tá bom? A segunda coisa que eu quero trazer de visão aqui para você é o seguinte, a ansiedade, ela distorce realidades. Ele disse assim, ó, eu acho que falou, a gente leu, vou ter que ler, né? Deixa eu ler de novo. Elias levantou, comeu, bebeu, alimentou e deu força para uma jornada de 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, o Monte de Deus. E ali encontrou uma cova onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse, Elias, que fazes aqui? Oh, meu irmão, volta para a vida, que fazes aí? Sai! Eu não estou te criticando, eu não estou puxando sua orelha, eu não estou... A gente entende, por isso que eu disse, ansiedade não é porque você está afastado de Deus, não, tá bom? Fazes aí, Elias, não é teu lugar. Tira o nome Elias e coloca o seu.
Onde você se encontra? Qual posição? Por que você está tão perdido assim, Elias? O que você está querendo encontrar aí nessas cavernas da vida? Onde você está aí viajando, onde não se encontrou, sabe? Esse olhar perdido. Que eu acho que as pessoas que te conhecem sabem como vocês estão, só não falam nada, não tem coragem. Tem gente que não nos confronta, né? Talvez para não perder nossa amizade, atenção. Mas seria muito bom que os amigos de verdade nos confrontassem de verdade. Talvez precisaríamos ouvir certas verdades de pessoas que nos conhecem de verdade. Elias, que fazes aí, rapaz? Que você está neste lugar? Respondeu, tenho servido com zelo. Aí ele foi se justificar. E o justo não se justifica. Ó Deus dos exércitos, contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Sou único. E agora também procuram me matar. Único não, Elias. Eu vou pular lá para o 18. A gente está no 10 ao 18. No entanto, Deus falou para Elias. Isso aqui a gente vai ver amanhã, ou se vocês quiserem que essa live prossiga falando de ansiedade, semana que vem a gente fala de outros que tiveram essas ansiedades, igual Davi também teve. Mas vamos lá. Passei o tempo aqui dos 20, mas tem que correr. No entanto, preservarei 7.000. Preservei. Tem 7.000 em Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Mas no 10, olha o que ele falou, lá no finalzinho, segunda linha de baixo para cima, sou o único que restou e agora também procuro matar-me. A ansiedade exagera os perigos e faz a gente perder a nossa esperança. Tá bom? Coloca aí a ansiedade, ela exagera os perigos. A ansiedade exagera os perigos. Então eu te aconselho a confrontar esses pensamentos mentirosos. Termino a live para a gente orar falando o seguinte: eu, pastor Gleison, te desafio. Fala assim, coloca o seu nome, fala eu, Camila, Milena, Rosa, Aparecida, seja lá o seu nome. Põe aí, Bruno. Eu decido confrontar todo pensamento mentiroso. Ele achou que estava só, mas Deus disse: não, Elias, ainda tem mais 7.000 homens que não se dobraram. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Espero que possa ter te ajudado. Receba a bênção da proteção divina. É momento de oração com o pastor Gleison Martins. Ô Senhor, o tempo aqui é curto, mas o Senhor, para falar aos nossos corações, não precisa de muitas palavras, porque eu sou limitado nelas, mas o Senhor é bom, é fiel, grande e faz tudo de maneira certa. Obrigado por esta palavra de hoje. Obrigado pelas tuas maravilhas, pela tua bondade. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é tão fiel que deve ter falado muito ao coração de todos aqui. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Hoje eu confronto todo pensamento mentiroso. Fale isso. Hoje eu confronto todo pensamento mentiroso. Ou ansiedade, você não vai exagerar nada, não vai aumentar nada. Não, 1000 vezes não. Eu coloco diante do Senhor, Pai, todas essas vidas aqui hoje, todas essas casas aqui hoje, cada família que está aqui representada, que o Senhor possa abençoá-los, fortalecê-los,
Que o Senhor possa, meu Deus, sustentá-los diante dessas lutas difíceis que cada um tem passado, que cada um tem enfrentado. Só o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos e daquilo que imaginamos. Entre em ação, maravilhoso Deus. Entre em ação, poderoso Pai. Eu repreendo agora todo espírito de comparação, aquilo que está fazendo esta pessoa ficar aí. Às vezes, como Jezabel mandou recado, vem um recado para você. Ah, fulano falou isso, isso e isso. Ah, Beltrano comentou. Ah, lá tá indo muito bem. Ah, lá tá avançando. Lá tá melhorando. Não, Deus não quer que você fique desfocando a sua visão e recebendo os mensageiros de Jezabel. Em hipótese nenhuma. Você não precisa ter inveja. Sabe por quê? Porque tudo do ímpio, a Bíblia diz que a casa do ímpio se desfará. Eles podem construir o que for, mas não ficará de pé. A sua, que tem Deus, permanecerá firme e forte. Pode ter certeza, porque sua casa foi edificada sobre a rocha. Vindo chuva, ventos, rios, ela não cairá. Essa é a certeza. Não é que a gente deseje o mal para ninguém. Não existe isso de desejar mal. São sementes. A gente não é obrigado a jogar certas sementes em terra. Mas depois que a gente planta, a colheita é obrigatória. Meu Deus, se alguém está ansioso até por uma doença, ela está fazendo exames e está achando que a mesma doença que a mãe, a tia, os irmãos tiveram, parece que é a que assola ela. Tira, Pai, esse exagero que a ansiedade está colocando, porque não é que aconteceu com um, vai acontecer com o outro, de forma nenhuma. Eu oro repreendendo nos teus pensamentos, na tua psique, no teu subconsciente, onde fica armazenado a tua memória. Eu quero declarar em nome de Jesus que elas vão ser visitadas pela palavra de Deus. Mensagem de ontem: quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, a minha mente o que me dá esperança. E a esperança que me dá é saber que todas as manhãs a fidelidade, a bondade, a misericórdia, você escolhe. Todas as traduções, uma fala misericórdia, outra fala bondade, outra fala fidelidade do Senhor, se renovam mais uma vez. Deus não olha para as nossas quedas, mas Ele está com os olhos abertos para quantas vezes nós queremos levantar, repetindo. Quem julga as nossas quedas, quem se importa quantas vezes você cai, é os homens. Deus, Ele quer saber se você quer levantar de novo, se você quer estar de pé novamente. Como alguém que observa a vida uma vez falou, ninguém está nem aí. Os aviões não viram notícias quando decolam, só viram notícias quando caem. Espírito de Deus, levanta esse teu servo, tua filha, porque eu sei que o Senhor está muito perto dela. Mas talvez esse espírito maligno que trabalha na mente, no coração, está trazendo, meu Deus, essas inseguranças. E essa pessoa chora muito fácil, se estressa muito fácil. Ela não tem paciência de conviver com a pessoa que é mais lenta. E aí o outro é mais lento, isso incomoda. Ela anda muito crítica, ela nunca fala alguma coisa produtiva, é sempre criticando, é sempre vendo o lado ruim do negócio. Tira, Pai, em nome de Jesus, dê a ela a presença do Teu Espírito para que ela possa ver que até nos lugares difíceis, meu Deus, a gente pode encontrar a solução para resolver grandes conflitos, grandes problemas. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça e te ilumine sempre. Eu oro por ti. Essa live da resposta eu tenho certeza que tem sido uma bênção para a sua vida. E se tem sido, compartilha.
fale com alguém, mande mensagem, diga, olha, segue aí e ouve essa palavra. É 30 minutos, você acelera 1.25, não precisa mais do que isso também, não, porque até a ansiedade faz a gente ficar louco, querendo tudo na velocidade. No WhatsApp é só 2.0, é tudo veloz. Não, vai caminhando devagar, sempre, porque assim você não se cansa e cansando no meio da caminhada, da jornada. Pare, coma, beba, renove-se e volte, porque ainda tem muita coisa para você conquistar. Essa é a palavra de hoje. Recebe a bênção, põe a mão sobre a sua cabeça e diga: estou curado, estou abençoado, estou liberto, estou livre. Estenda a mão em direção à sua casa e diga: em nome de Jesus, o Deus da restauração, o Deus da força e o Deus do milagre seja com a minha família, protegendo e guardando e livrando eles de todo mal. E você diz amém, glória a Deus. Solta o emoji das palminhas aí, aleluia. Meus amigos, eu vou fechando por aqui a minha participação, tá bom? Deixa o like. Cadê os jovens abençoados? Os jovens tudo estão numa campanha forte aí, tá todo mundo ao vivo. O rapaz aí, o Cristo liberou, mas não tem essa não, ó, é ao vivo mesmo, porque senão não tem sacrifício. Onde não há sangue, não tem sacrifício, tá bom? Não é sacrifício não é feito de água, é de sangue, é com esforço. Um abraço, Deus te abençoe. Se ele te ajudou, dá o like. E se você vê que pode ajudar outra pessoa, compartilha aí, tá bom? Deus é por nós e venceremos qualquer sentimento que queira roubar essa paz de Deus dentro do nosso coração. Se Deus permitir, amanhã eu estou de volta falando um pouquinho mais sobre esse assunto e concluindo aqui a mensagem sobre Elias. Amanhã vamos falar como restaurar, né, um coração ansioso. Deus tem um melhor para nós. Tchau. Você acompanhou Live da Resposta, Oração da Manhã, com o pastor Gleison Martins. Até o próximo programa.